aí, pessoal, tudo bem? Professor Paulo Gereba, de História, plataforma Gonçalves Dias, com o projeto A Prova Mais Enem, dos concursos. Um projeto muito importante para todos vocês que irão prestar o concurso público nacional, agora, que está por vir. Uma iniciativa, e uma bela iniciativa do governo do estado do Maranhão, para você que está em casa, nos assistindo, mas que vai ser muito importante não só assistir a aula, mas depois da aula, o que você vai fazer? Você vai baixar o QR Code, que está aí na tela do seu vídeo, vai baixar o QR Code, e aí você vai fazer o quê? Você vai ler a parte teórica e resolver uma série de questões que nós colocamos sobre o tema da aula de hoje, que nós vamos já falar. Onde essas questões, inclusive, estão gabaritadas, você tem a resolução delas. E, com certeza, usando todos esses elementos, você vai conseguir a sua aprovação nesse concurso. Na aula de hoje, nós iremos falar da realidade brasileira, mas nós iremos discutir um tema muito legal, um tema que nós gostamos muito, principalmente para aqueles que adoram, ao longo do ano, participar de eventos, sejam eles públicos ou privados, que envolve as manifestações culturais brasileiras. É evidente que quando você fala das manifestações culturais brasileiras, é preciso observar que nós estamos falando do quê? Manifestações culturais. O cultural aí significa o quê? Hábitos, valores, tradições, costumes, crenças, forma de organização política, forma de organização econômica, forma de organização social. Como nos diz a antropologia, a cultura é o saber fazer de um povo. E o saber fazer de um povo é um saber fazer que temos a diversidade e que buscamos, através desse saber fazer, através dessa cultura, a nossa identidade. E quando se fala de cultura, manifestações culturais brasileiras, são manifestações que são muito importantes para a nossa identidade cultural. Porque não é a minha identidade, não é a sua identidade, é a nossa, é o coletivo, é a nossa identidade cultural. E a nossa identidade cultural é plural. A nossa identidade cultural é heterogênea. Nós temos uma identidade cultural plural, diversificada, porque a nossa identidade cultural nos mostra a influência da cultura negra, a influência da cultura indígena, a influência da cultura europeia. Essa é a nossa identidade cultural. Ela faz parte das nossas manifestações culturais. Diversas manifestações culturais, diversos hábitos, valores, crenças, costumes, tradições, forma de se organizar, que nós nos envolvemos no nosso cotidiano, que nós estamos basicamente no nosso dia a dia utilizando algumas expressões verbais, usando determinadas vestimentas, indo para o nosso momento de lazer, se envolvendo com determinadas danças ou mesmo crenças religiosas que tem muito a ver com a questão da cultura indígena, da cultura que tem a ver com a cultura indígena, a cultura negra e a cultura europeia. As nossas manifestações culturais, elas são plurais. Nós teremos uma grande diversidade. É preciso ter uma compreensão sobre isso e não criar estereótipos, e não criar preconceitos, e não ser intolerante. Devemos combater as intolerâncias que acontecem em relação a manifestações culturais que eu não conheço e que muitas das vezes me causa medo. E por conta disso, eu me torno o quê?
uma pessoa agressiva, né, intolerante em relação a essas manifestações. Então é importante nós conhecermos as nossas manifestações, né, ver a pluralidade presente nela. E aí, nada melhor do que você observar a questão de conceituações, que nós começamos a falar, classificações e algumas das manifestações. Né? Analisar conceituações que nós já começamos a fazer isso. Né? A questão das classificações da cultura, porque nós temos cultura material, nós temos cultura imaterial e as próprias manifestações. Né? Por exemplo, como nós acabamos de falar, por exemplo, a cultura, né? Você tem a cultura material e a cultura imaterial. A cultura material é o concreto, é o que você pega. A cultura imaterial é o abstrato, né? É o que você não consegue palpar. Então é evidente que nós temos manifestações culturais, certo? Que elas são ou materiais ou imateriais. Quando se estuda, por exemplo, essas manifestações, algumas delas, que vão ter influência indígenas, africanas e até mesmo europeias, por exemplo, nós temos as culturas dos povos indígenas, certo? Algumas das manifestações. Por exemplo, dormir em rede. Eu particularmente gosto de dormir em rede. Então, esse hábito de dormir em redes, que muitos têm, na verdade, isso é uma influência da cultura dos povos indígenas. Dormir em rede. Por exemplo, confeccionar objetos de cerâmicas. Produzir objetos de cerâmicas. Tem pessoas que adoram trabalhar com cerâmica. Então, trabalhar com cerâmica, confeccionar esses objetos, na verdade, isso é uma influência cultural dos povos indígenas. Outra coisa, a culinária. Você usa, por exemplo, a culinária paraense, né? Principalmente, usando a famosa maniçoba. A culinária paraense usa muito isso. A maniçoba, a mandioca e o tacacá. Então, usar a maniçoba, a mandioca e o tacacá na nossa culinária, fazendo parte do nosso cotidiano na nossa culinária, nós estamos tendo o quê? Influência das culturas do quê? Dos povos indígenas. Até mesmo algumas palavras que nós reproduzimos no nosso cotidiano, que nós utilizamos, né? São expressões que acabam sendo influência cultural indígena, como, por exemplo, jacaré. Né? Observe que muitos de nós utilizamos essa expressão. Gambá, essa talvez seja uma expressão que nem todos conhecem, né? Porque não conhece o animal gambá, né? Tem muita gente, se a gente perguntar, diz que não conhece. Esse aqui também, pirarucu, que é um peixe. Tá? Pirarucu. Então, expressões como jacaré, gambá, pirarucu, na verdade, isso são influências culturais dos povos indígenas. Mas é preciso observar que a nossa identidade cultural, ela é plural. E sendo plural, ela também vai ter influências culturais dos povos africanos. Os negros africanos que chegaram aqui também vão influenciar a nossa identidade cultural. Repare que muitas das heranças que nós temos hoje, culturais, vêm também das influências culturais dos povos africanos. Quando se fala dessas influências culturais dos povos africanos, por exemplo, a culinária é um dos pontos muito fortes. Nós vamos receber essas influências, como por exemplo, o azeite de dendê. Eu adoro, principalmente quando eu boto na peixada. Né? Gosto muito de usar o azeite, pouco, mas uso na peixada. Muito bem. O acarajé, eu particularmente não gosto, né? Particularmente. Mas a minha mãe, por exemplo, ela adora acarajé, né? O acarajé está aí. E o acarajé, inclusive, é considerado como patrimônio imaterial. Patrimônio cultural imaterial brasileiro. O acarajé baiano. Nós temos aqui, por exemplo,
as religiões de matriz africana. Muitos de nós somos adeptos de religiões de matriz africana, como o candomblé, que surgiu no século XVI, como a Umbanda, que é do século XIX. São religiões de matriz africana e são religiões que sofrem muitos preconceitos, muitos estereótipos, sofrem muitas demonizações. São religiões que são muito demonizadas, principalmente por quem não conhece, porque não sabe o que está por detrás das crenças do candomblé e da Umbanda. Você vê a demonização e, por conta disso, são religiões que sofrem, na verdade, a intolerância. Suas lideranças sofrem muitas intolerâncias. Pais e mães de santos são atacados a todo momento nesse país. Terreiros de Umbanda e candomblé são destruídos. Quer dizer, religiões que muitos de nós somos adeptos. E muitas das vezes temos que esconder. Muitas das vezes temos que esconder, na verdade, por conta da intolerância que existe da sociedade brasileira, de parte da sociedade brasileira, em relação a essas religiões. A música também influencia muito. A música é muita influência dos povos africanos. Há muitas músicas que nós gostamos, principalmente quando você vê a utilização de instrumentos como o atabaque, né? Olha o samba aí. O atabaque, o agogô, né? Instrumentos usados basicamente no samba. O samba que foi criminalizado durante muito tempo. Outra coisa, o berimbau que se utiliza onde? Na capoeira. A capoeira que também foi criminalizada durante muito tempo. Inclusive o samba e a capoeira foram considerados como patrimônios culturais brasileiros na era Vargas, por conta da política nacionalista de Vargas. Então, nós temos uma influência cultural. Fora a questão do idioma iorubá, nós temos expressões do idioma iorubá que nós utilizamos também no nosso cotidiano. Então, nós temos diversas influências dos povos africanos. Afinal de contas, a nossa identidade cultural é plural e tem influência da cultura indígena, tem influência da cultura africana. Como também nós vamos ter influências culturais dos povos europeus. Os povos europeus também vão influenciar, na verdade, a nossa identidade cultural. Por exemplo, a culinária. Algumas comidas que nós, muitas das vezes, temos acesso, que gostamos, ela é uma influência do quê? É uma influência dos povos europeus. Outra coisa, a arquitetura. Observe a questão do estilo de algumas casas, de alguns imóveis públicos, certo? Nós vamos, evidentemente, receber algumas ruas. Nós temos a influência, evidentemente, da arquitetura europeia. As manifestações culturais, nós temos manifestações culturais nossas que também têm influência europeia. Outra coisa, o idioma que a gente fala, que é o português, isso mostra o quê? Uma influência também europeia. Alguns esportes que nós praticamos, algumas lutas, isso vão, evidentemente, também mostrar o que nós temos de influências das culturas europeias. Então, observe que a cultura dos povos indígenas, a cultura dos povos africanos, a cultura dos povos europeus, todas essas influências fazem parte do nosso cotidiano. Isso tudo por quê? Porque a nossa identidade, a minha identidade cultural, a sua identidade cultural, a nossa identidade cultural, pessoal, na verdade, é uma identidade cultural plural. Nós temos uma identidade cultural plural. Então, por isso que é fundamental que a gente combata qualquer tipo de preconceito ou intolerância em relação a qualquer tipo de manifestação cultural, hábito, valor, crenças, saberes, sejam eles materiais ou imateriais, que existem em relação a qualquer uma dessa cultura. Porque, com certeza, as culturas que mais sofrem intolerância
no que diz respeito às suas manifestações, principalmente quando se fala de crenças religiosas, são o quê? São as culturas dos povos africanos e as culturas dos povos indígenas. Ok? Beleza? E aqui nós temos uma questão para poder pensar sobre isso melhor. Sobre a questão das manifestações culturais. Olha só o texto. Os bens culturais de natureza imaterial, o abstrato. Como, por exemplo, o acarajé baiano. Dizem respeito àquelas práticas e domínios da vida social, que se manifestam em saberes, ofícios e modo de fazer. É o caso do acarajé baiano, é o caso do bumba meu boi, é o caso do tambor de crioula. Nós estamos diante de bens culturais imateriais. Celebrações, forma de expressão cênicas, plásticas, musicais ou lúdicas. E nos lugares. Observe, eu falei do acarajé baiano, eu tenho o frevo pernambucano, o bumba meu boi, o tambor de crioulo. Então aqui eu tenho bens culturais imateriais. Por quê? Porque eles envolvem o quê? Saberes, ofícios, modo de fazer, celebrações, forma de expressões cênicas, plásticas, musicais ou lúdicas, e os lugares também. A Constituição Federal de 1988, em seus artigos 215 e 216, ampliou a noção de patrimônio cultural. Ampliou, que até então era dividido patrimônio histórico, patrimônio geográfico, patrimônio artístico, então ela vai ampliar, pegando apenas ali o material. O que ela faz? Olha, o que é cultural? O histórico, o artístico, o linguístico, o geográfico, o natural, o material, o imaterial. É isso que a Constituição coloca hoje como patrimônio cultural. Ao reconhecer a existência de bens culturais de natureza material e imaterial. Muito bem. De acordo com a definição do Instituto do Patrimônio Histórico Artístico Nacional, o famoso IFAM, ou IPAM, que ele é que faz o tombamento de determinados bens culturais, material ou imaterial, e transforma esses bens culturais em quê? Em patrimônio cultural. Então, quem vai fazer o processo de tombamento é o IFAM, é o IPAM, que é o órgão do governo. Considera-se um patrimônio imaterial, olha aí, no norte brasileiro, imaterial no norte. Então, do Maranhão para cima. Vamos lá, no norte. Patrimônio imaterial. O Centro Histórico de Manaus, ele não é imaterial. O Centro Histórico é o quê? É material. O Ciro de Nossa Senhora de Nazaré, olha só, o Ciro de Nossa Senhora de Nazaré, correto? Esse aqui é o quê? Esse aqui, na verdade, ele é imaterial. O Ciro de Nossa Senhora. Então, a letra B de bola. A letra C, o Mercado Municipal Adolfo Lisboa. Mercado, é material. D, o Complexo Cultural do Bumba Meu Boi do Médio Amazonas e Parintins. Não, isso não é considerado. Apesar de saber que o Bumba Meu Boi dessa região é imaterial, mas ele não é considerado patrimônio. O Bumba Meu Boi maranhense, sim, considerado patrimônio imaterial. O conjunto arquitetônico é material. É basicamente cultura material. Então a resposta é o quê? Ciro de Nossa Senhora de Nazaré. Aí sim, aí você tem saberes, espaços, lugares, uma manifestação cultural imaterial que é considerado como patrimônio. Foi tombado como patrimônio imaterial pelo IFAM, pelo Instituto. Ok, galera? Beleza? Então, por isso, a resposta é o quê? O Ciro de Nossa Senhora de Nazaré. Resposta, letra B de bola, tá? Legal? E uma coisa importante, não esqueçam, final da aula, o que você vai fazer? Você vai ver o QR Code, que está aí no vídeo, você vai baixar o QR Code, vai ler a parte teórica e resolver as questões, porque os gabaritos estão aí. Isso vai lhe ajudar
a ser aprovado no concurso. Um grande abraço e até o próximo encontro. Valeu!